Amigos e amigas RPGistas, esse é o canal Hiperfoco RPG, eu sou o Chicão e aqui nesse canal nós falamos tudo sobre RPG. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Homebrew, ou material caseiro. O Homebrew, também conhecido como material caseiro numa tradução livre, é um material que você como mestre ou seus jogadores criam para um cenário que já é pré-estabelecido, para que você traga algo novo que não tem nesse cenário, né? Então, são elementos que você pode trazer que foram criados por você ou pelos seus jogadores. A utilização do Homebrew, ela tem que ser relativamente bem pensada. Por que eu digo isso? Porque assim, quando você tem, por exemplo, uma raça nova que você queira criar para esse cenário, né, que é um cenário já pré-estabelecido, como você encaixa essa raça, né, ou esse novo lugar, ou essa nova tecnologia, ou nova magia que você queira fazer nesse cenário? Você tem que pensar primeiro como você vai encaixar isso para que fique algo o máximo orgânico possível, né? Então você tem que pensar nessa situação de como encaixar, e você também tem que pensar em como os seus jogadores vão lidar com isso, né? Com essa nova mudança no cenário. Se você, por exemplo, porque tem jogadores que gostam desse tipo de coisa, né? Gostam de criar ali coisas novas para cenários já pré-estabelecidos, mas tem jogadores que são jogadores extremamente tradicionais, vamos dizer assim, que eles preferem jogar o cenário exatamente como ele foi criado pelo seu criador. Então eles não gostam de alterações que sejam muito extravagantes, vamos dizer assim, né? Então você deve pensar em como encaixar o Homebrew no cenário e como os seus jogadores vão lidar com isso. Bom, agora nós vamos para outra parte. Como criar o Homebrew? Claro que isso depende um pouco do cenário do sistema que você está jogando, mas você pode pensar em algumas coisas em linhas gerais. Então, por exemplo, vamos dizer que você está jogando um cenário medieval, né, em que você tem ali raças clássicas como anão, elfo, orc, e por algum motivo você pensa, ah não, eu vou colocar um robô como raça. Bom, é algo bem diferente. Então, assim, como você vai fazer isso a nível de sistema? A nível de que você construa essa raça de uma forma que ela se encaixe no cenário e que ela seja algo que não seja overpower, que não seja fora do nível do cenário, porque uma das coisas mais clássicas que acontece com homebrews, com materiais caseiros, é que os mestres ou os jogadores criam coisas que são muito mais poderosas do que o cenário comporta. Então você pode acabar criando ali uma tecnologia, por exemplo, que é muito mais poderosa do que qualquer outra coisa que existe já no cenário, ou uma raça que é muito mais poderosa, tem várias características melhores, e isso acaba criando uma espécie de desnível dentro do seu jogo, né? Dentro ali daquele sistema, daquele cenário que você está implementando. Então, em linhas gerais, você deve pensar sempre em balanço, né? Como essa raça, como essa tecnologia, ela acaba interagindo com as coisas que já são existentes naquele sistema, né? Você deve pensar sempre nisso. E, claro, em linhas gerais, você deve tomar como exemplo o material que já foi criado, né? Então, por exemplo, você ali sabe que a raça do orc, ela possui, sei lá, mais 2 de força e menos 2 de carisma, por exemplo, né? Então você tem ali claro para você que existe um atributo físico que é melhorado e um atributo mental que é reduzindo. Então você pode utilizar esse mesmo parâmetro para essa nova raça que você vai criar, para esse robô. Então esse robô pode ter, sei lá, mais 2 em Constituição e menos 2 em Sabedoria. Um exemplo aqui, bem simples. Então você pode utilizar o que já foi criado como uma espécie de paralelo para você implementar aquilo que você quer trazer de novo para o cenário, né? Então, essa questão de balanço e de método de criação, ela é muito importante dentro do material caseiro. Sempre vale ressaltar que você deve evitar de implementar o material caseiro mal feito, principalmente aquele que você pegou na internet, por exemplo. Porque assim, não foi você que criou,
né? Então, se não foi você que criou, você não sabe qual foi a lógica que aquele jogador, aquele mestre utilizou para criar aquilo, para aquele cenário. Então, você tem um risco adicional de acabar implementando um material caseiro mal feito no seu jogo. E os jogadores acabarem achando que isso foi muito ruim, que isso prejudicou o jogo, ou você pode acabar tendo que lidar com aquele jogador combeiro que acabou pegando aquela raça ali que foi criada no material caseiro e ficando mais poderoso e mais apelão, né? Vamos dizer assim. Então também existe esse risco do homebrew mal feito, do homebrew mal implementado, acabar dando margem para jogadores que só querem saber de mais poder, só querem saber de mais atributos na ficha, só querem saber de serem mais poderosos e que não se importam tanto com a parte de roleplay do jogo, né? Então você como mestre, você como narrador, sempre deve prestar bastante atenção no material que você próprio cria, né? Mas também no material que você acabou achando talvez interessante, que você pegou na internet, mas que você não teve ali o senso crítico adequado para avaliar aquele material caseiro e o jogador acabou ou não gostando, achando que aquilo ficou muito ruim, muito mal feito, mal implementado, ou ele se aproveitou para acabar sendo muito mais poderoso e, infelizmente, muitas vezes descarrilhando a sua aventura. Concluindo esse vídeo, você pode entender o que é o homebrew, o material caseiro, o que ele consiste em linhas gerais, como criar um homebrew de forma que ele fique bom no seu jogo, no seu cenário, nesse sistema que você está narrando. E também eu trouxe alguns pontos interessantes de como você evitar que o homebrew, que o material caseiro acabe destruindo o seu jogo, acabe afetando ali a sua interação com os seus jogadores. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seus comentários abaixo e compartilhe. Então, até a próxima e pau na máquina!